A mitologia eslava pode abranger as religiões dos primeiros poloneses, russos, morávios, sérvios e mazuri. Com efeito, esse folclore se baseia na ideia de princípios duais, ou seja, há uma raça de divindades boas e outra de divindades más. As principais divindades se conectam a uma árvore cuja raiz é Deus, chamada de pântano ou Suantawi. Além disso, os ídolos eram representações eslavas dos deuses. Eles eram figuras esculpidas em madeira e ocasionalmente tinham símbolos específicos para certos deuses. O panteão eslavo ainda incluía divindades claras e escuras que se opunham. Perun, Veles, Dagbog, Makosh e Svarog estavam do lado da luz e do sol, enquanto deuses como Koshchei, Chernobog e Morana estavam do lado da escuridão e do frio. O fogo desempenhava um papel importante e estava associado ao sol e à maioria das divindades benevolentes. Por outro lado, o frio estava associado ao inverno, à morte e à maioria dos deuses negativos. De acordo com algumas lendas antigas, o deus de três cabeças, conhecido como Triglav, simbolizava a unificação dos três maiores deuses eslavos, Svarog, Perun e Chernobog. Triglav é um dos deuses mais misteriosos do panteão eslavo. Não existe nenhuma fonte totalmente segura que fale sobre a adoração dos eslavos em relação à tríade. Vamos falar um pouco sobre os três deuses eslavos antes de falar sobre o protagonista do vídeo, Triglav, Svarog. Svarog era considerado o criador e mestre de todos os outros deuses, embora nunca tenha sido forte e poderoso como Perun. Ele também era o senhor de Svarg, palavra que significa céu. Para os eslavos, Svarg significava algo como o mundo dos deuses e dos mortos. Seu nome foi encontrado apenas em manuscritos que guardavam relação com os eslavos orientais, e é geralmente comparado ao deus ferreiro dos gregos. Svar significa brilhante, claro, e o sufixo rog indica lugar, de tal maneira que Svarog significa céu claro. Svarog também pode significar um lugar brilhante e feroz. Este deus tinha dois filhos, Svarohik, que representava o fogo na terra, e Dashbog, que representava o fogo do céu. Acredita-se que Svarog teria forjado o sol e deu ao seu filho Dasbog para levá-lo através do céu. Havia bosques sagrados especiais nos quais as pessoas adoravam esse deus. De acordo com algumas histórias, Svarog dormiu e no sonho ele criou este mundo, o mundo que ele confiou a Perun e outros deuses para cuidar. Ele não pode agir diretamente sobre o ambiente físico e material que sonha, mas pode afetar a vontade de outros deuses, e sua influência é enorme. Seu despertar marcará o fim do mundo. Quando se trata de Svarog, o maior problema é a falta de textos verdadeiros sobre ele. Em todos os escritos antigos, quase sempre é mencionado seu nome, mas não muito mais. Perun. Perun é sem dúvida o deus supremo do panteão eslavo. Adorado em grandes extensões da Europa eslava, ele também aparece na mitologia báltica. Perun é o senhor reinante dos céus e o deus do relâmpago e do trovão. Como um deus do trovão, ele foi comparado a Zeus na mitologia grega ou Thor na mitologia nórdica. O próprio nome Perun significa bater ou golpear e pode ser traduzido como aquele que golpeia. Na verdade, o nome desse deus antigo sobreviveu na língua polonesa, onde passou a denotar trovão. Perun não era somente o deus do trovão e dos raios, mas também o patrono dos soldados e dos nobres guerreiros. Ocupava um lugar familiar na mitologia como um deus poderoso e temperamental, cujas ações eram baseadas em parte devido ao seu forte temperamento. Tal como acontece em grande parte da mitologia em todas as culturas, as histórias de Perun eram contadas pelo menos em parte para ajudar a explicar o mundo em que os eslavos viviam. Terremotos, tempestades violentas e outros atos imprevisíveis da natureza eram muitas vezes atribuídos a Perun e ao seu temperamento explosivo. Como líder dos deuses, ele era o exemplo mais visível de como seu poder influenciava o mundo em que os eslavos viviam. Perun possuía uma variedade de armas poderosas. Uma delas é o seu machado, com o qual é inúmeras vezes representado. Assim como o martelo de Thor, o machado de Perun retornava para ele depois de atirado. Este machado era muitas vezes usado como um colar por eslavos pagãos como proteção contra doenças, raios e o mal em geral. Perun também possuía uma marreta de pedra, a qual ele lançava em seus inimigos e eles se petrificavam. Outra arma do arsenal de Perun é um arco mágico, com o qual ele atirava raios como se fossem flechas.
A arma mais poderosa era conhecida como massas de ouro. Eram bolas de raios com um poder de destruição devastador. Chernobog. Chernobog era uma divindade de grande importância e influência entre os povos primitivos da Rússia, Ucrânia, Polônia e das nações bálticas. Ele era considerado como o lado escuro da casualidade, o azar e a fatalidade, o terror da noite e a tragédia que aflige aos homens e mulheres mortais. A mão negra de Chernobog tocava cada mortal ao menos uma vez, e quando tal coisa acontecia, a existência das pessoas era drasticamente afetada. Segundo algumas interpretações, Chernobog não seria apenas o patrono das fatalidades, mas o causador delas, o que faz dele um deus maligno, que se dedica a promover a desgraça. É curioso, pois não há informações suficientes para saber se o Deus Negro um dia teve um culto ou mesmo se ele chegou a ser venerado. É provável que, se tal coisa ocorria, se dava muito mais por medo e respeito do que por real devoção. Isso porque Chernobog não demonstrava qualquer interesse pela vida dos mortais, e não se importava em exterminar e destruir tanto homens quanto animais, suas cidades e vilarejos, seu trabalho e suas realizações. Estudiosos acreditam que o Deus Negro recebia sacrifícios e oferendas para conter sua ira. Grãos, comida, animais e vidas humanas seriam as ofertas mais comuns fornecidas regularmente. Outro elemento curioso é que, segundo o folclore eslavo, Chernobog mantinha um equilíbrio de forças com seu irmão, Belbog, sua contraparte iluminada. Como inverso direto, Belbog era uma espécie de deus benevolente, que garantia a felicidade, a alegria e a vida. Para a religião eslava, o equilíbrio era extremamente necessário, pois a vida não podia ser aproveitada em sua plenitude sem o risco de fracasso. Quando Chernobog e seu irmão Belbog se enfrentavam, ocorria uma disputa na qual nunca havia um vencedor, pois isso causaria uma desarmonia cósmica. Acredita-se que o reinado de Chernobog estava relacionado à metade do ano, começando no solstício de inverno e durando até o solstício de verão, quando a graça de Belbog voltava a prevalecer. A noite que marcava o solstício invernal era tida como a mais importante do ano, quando os deuses se enfrentavam nos céus e os mortais respiravam fundo, esperando que o dia amanhecesse. Se por algum acaso o sol não surgisse, o mundo estaria condenado à destruição, pois o equilíbrio teria sido rompido com a vitória de Chernobog. A montanha Triglav é a montanha mais alta da Eslovênia, enquanto o Monte Triglav é o pico mais alto da montanha Dinara, localizada na Bósnia. Esses pontos geográficos há muito estão associados a esse deus eslavo. Como Triglav representava 3 deuses supremos, foi retratado como um ser de 3 cabeças. Suas 3 cabeças não estavam relacionadas a uma ordem horizontal, determinada pelos 4 lados do mundo, norte, sul e leste-oeste, como no caso de Chernobog, mas sim a uma ordem vertical. Ele tinha um par de olhos dirigidos para o céu, o outro monitorava o solo, enquanto o terceiro se concentrava no submundo. Se acredita que sua força era tão intensa que apenas seu olhar poderia quebrar as paredes entre os 3 mundos, Jav, Nav e Prav. Nas primeiras versões desse mito, esses rostos pertenciam aos deuses Perun, Svarog ou Chernobog. As versões posteriores incluíam os deuses Svetovid ou Veles. Já no século IX, o grande Triglav representava Perun, Svarog e Svetovid. A representação visual do deus de 3 cabeças mostrava Triglav como um homem, que às vezes tinha vendas de ouro sobre os olhos, ou como um homem com 3 cabeças de bode. A razão pela qual Triglav usava ataduras douradas sobre seus olhos e lábios era que ele não podia ver os pecados do povo e que ele não podia falar sobre eles. De acordo com os registros históricos dos escritos de Ebo, as cabeças de Triglav representavam o céu, a terra e o inferno. Alguns sacerdotes ainda diziam que ele era invisível e raramente descia à terra porque não queria ver os erros dos homens. Já os povos antigos acreditavam que Triglav tinha 3 cabeças porque governava os 3 reinos da terra. Esses reinos eram a vida como presente, o céu como futuro e o submundo como passado. As notas antigas do teólogo e reformista protestante Johannes Bugenhagen mostram que uma imagem de Triglav foi enterrada na aldeia para protegê-la dos padres cristãos. Durante o período de cristianização, as estátuas e templos de Triglav foram completamente destruídas. Triglav é o símbolo nacional e o orgulho da Eslovênia.
A confirmação mais marcante da enorme admiração de Triglav entre os povos antigos desta região foi o templo desse deus Triglav na colina mais alta. Seu cume em forma de pirâmide se eleva acima dos Alpes Julianos centrais e é claramente visível de longe e perto. Com uma altitude de mais de 2.800 metros, é a montanha mais alta da Eslovênia e o pico mais alto dos Alpes Julianos. O templo foi lindamente decorado com colunas majestosas. Suas paredes foram cobertas com tecido preto, dando ao templo uma aparência inusitada e sagrada. Nas proximidades do templo sagrado, os fiéis construíram 3 prédios, que serviam de local para importantes reuniões e festas. Uma delas tinha paredes decoradas com relevos que retratavam pessoas, pássaros e animais selvagens com tanta precisão que pareciam respirar e viver, segundo Herborn, monge beneditino e biógrafo do bispo Otto von Bamberg. O bispo Otto de Bamberg foi um missionário que converteu grande parte do território da Pomerânia medieval ao cristianismo. Os registros biográficos de Otto contam a história de 4 templos do deus Triglav. Eles continham faces de prata que representavam Triglav e, segundo consta, ele associou a prática da policefalia dos eslavos à tradição das divindades celtas, sugerindo que havia uma certa influência do culto religioso celta. Triglav foi destruído pelo bispo Otto e seus colegas sacerdotes. O bispo então se apropriou da estátua e a levou para a cidade de Roma, onde a apresentou como seu troféu pessoal. Uma igreja cristã foi construída no local onde ficava o templo dedicado a Triglav. Muito interessante, não é? Se você gostou, não esqueça de inscrever-se no canal para ficar atento a todas as novidades. Você também pode deixar aqui nos comentários alguma história que queira que seja contada. Deixa seu like também, que nos ajuda demais.